Antes da história começar, comenta o nome da sua cidade. Quero ver até onde essa história vai chegar. O corredor do hotel parecia um palco aceso demais. Lâmpadas LED brancas alinhavam o teto como olhos atentos, refletindo no piso de porcelanato recém-polido. Havia cheiro forte de produto de limpeza, menos aquele perfume cítrico que promete higiene e sufoca memórias. E o eco dos passos dos clientes que iam e vinham, indiferentes ao mundo atrás das portas, no final do corredor. Perto do elevador, Joaquim empurrava o carrinho de limpeza como se fosse um relicário de coisas invisíveis. Panos, baldes, luvas furadas, um frasco de desinfetante com etiqueta "Gasta", tinha 50 e poucos anos, mãos ásperas e uma espécie de cansaço que não cabia em férias. Patrícia, a gerente de operações, apareceu na esquina com um andar preciso de quem nasceu em Salto Alto. Vestia o uniforme perfeitamente passado, crachá brilhando bolsa calibrada para a autoridade. Havia um grupo de clientes corporativos do hall, executivos de terno e gravata, seguindo o concierge até a sala de reuniões. Patrícia os guiava com a gentileza calculada que vem de serviço. Ao perceber Joaquim, a expressão dela mudou, um arqueamento de lábios, o sinal de que encontrou uma irritação doméstica. Joaquim, a voz foi um estalo no corredor. Você pode tirar isso daqui agora? Para de empurrar esse carrinho como se fosse seu trono. Ele ergueu o rosto, surpreso pela severidade. Deu um passo de lado para não obstruir o caminho. Desculpa, senhora Patrícia, só estou indo para o depósito trocar o pano. Não, não é desculpa, é ação. Já te pedi 1000 vezes para separar a essência do desinfetante. Você está misturando os produtos de limpeza outra vez? Que amadorismo é esse no nosso hotel 5 estrelas? Aquelas palavras tinham o peso de mais que uma correção. Eram uma lâmina que visava algo além de uma falha menos, visavam a dignidade. Os executivos viraram os corpos na mesmíssima direção. Olhos disfarçados que estavam ali por um contrato agora, observavam a cena como espectadores de uma pequena ruína humana. O concierge deu uma risadinha contida. Um dos clientes ajeitou a gravata, desconfortável entre a cortesia e o espetáculo. Joaquim baixou os ombros. A mistura estava mesmo errada, menos uma etiqueta trocada na pressa da madrugada. Um descuido que havia acontecido. Ele explicou com a voz baixa. Eu troquei os frascos no outro depósito. Achei que era um mesmo produto. Foi sem querer? Sem querer? Patrícia repetiu como se repisasse um absurdo. Não temos sem querer aqui. Temos padrão. Temos protocolo. Você vai repor tudo hoje e vai refazer a limpeza do andar inteiro agora. E faça direito, ou eu te demito. Palavras curtas, programadas para cortar. A frase final funcionou como prego batido. Os corpos do corredor se distanciaram um pouco. O grupo de clientes retomou a marcha fingindo pressa, mas com o olhar que quem assiste a uma cena dolorosa não consegue abandonar. Joaquim sorriu, sem humor. Aquele tipo de sorriso que cabe apenas em rostos cansados. Tinha algo de ritual naquela humilhação. Patrícia gostava de afirmar hierarquia em público. Aprendera isso em cursos de gestão, em contratos com metas, no tom seco do alto escalão. Para ela, um funcionário pequeno tropeçando era uma prova de que sua mão era necessária. Para Joaquim, era cada dia uma volta na roleta da vergonha. Os dedos dele tremiam quando pegou os frascos. O carrinho rangia sob o peso dos baldes. Lembrava de quando tinha começado no emprego há mais de 20 anos e do quanto aquilo sustentava a casa. A conta de luz, a merenda das crianças, os remédios da mãe. Por trás da casca dura havia uma súplica pequena. Estabilidade. O que essa estabilidade pedia às vezes era que Joaquim aceitasse a humilhação sem falar, como se a voz fosse algo que poderia adulterar o serviço. Quando foi até o depósito, os olhos dele colaram nas paredes com cartazes de procedimentos operacionais. Segurança em primeiro lugar, excelência no atendimento. A ironia era clara. No espelho rachado do vestiário, viu seu próprio rosto como se fosse o retrato de uma vida que se arrastava em turnos noturnos. Limpou as mãos em uma toalha velha e voltou. No corredor, Patrícia monitorava cada passo com a precisão que se exige quando se pensa no risco de perder clientes. Às vezes, protegida pela eficiência,
confundia poder com respeito. Havia um lampejo de impaciência real. Os relatórios daquela semana mostravam um índice de satisfação abaixo do esperado, mesas mal postas, um evento cancelado por um cliente fiel. Nas suas mãos, a bronca Joaquim não era somente sobre frascos. Era uma válvula para tudo aquilo que a angustiava. Os clientes passaram pelo corredor com conversas baixas e olhares que pendiam entre a pena e o julgamento. Um deles, um homem de terno azul, demorou a olhar para Joaquim. Havia um pouco de curiosidade em seu rosto, talvez por ter reconhecido em Joaquim algo que não combinava com o brilho do hotel, um trabalhador que não se encaixava naquele cenário arrumado. A cena se encerrou no instante em que Joaquim abaixou a cabeça e começou a limpar o piso sob a supervisão de Patrícia. A gerente saiu do campo de visão com passos decisivos, deixando como rastro palavras que tinham feito mais do que instruir. Construíram um pequeno silêncio de vergonha. Mas o hotel não é só uma vitrine. Por trás das cortinas e da recepção, existe a fragilidade das relações humanas. E o que acontece em um corredor, às vezes reverbera em lugares que a arquitetura não alcança. Joaquim terminou seu turno com a sensação de ter o chão arrancado sob os pés. O efeito do olhar público grudara como lama. Saindo para fumar um cigarro no beco lateral, sentiu o peso dos olhos do bairro menos organizado que circunda o prédio, os olhares de quem reconhece uma injustiça sem poder consertá-la. Foi naquele instante, com o céu acinzentado do fim da tarde e a fumaça subindo, que alguém bateu na porta do beco. Era uma batida firme, passos de quem não estava programado para chegar. Quando Joaquim se virou, o silêncio da rua trouxe um novo personagem para a história. O dono do hotel, o Sr. Carlos, caminhava com um casaco por cima do terno, a expressão pálida pelo ar frio, segurando uma pasta grossa. Ele estava ali mais cedo que o previsto. O relógio da esquina marcava 15 minutos de antecedência. O encontro seria breve, mas a tensão acumulada do corredor prometia transformar minutos em faca. Joaquim fumou o último trago e o que ele mal sabia era que aquele encontro mudaria o curso das próximas horas. Ainda que, como toda mudança realista, fosse feita de gestos pequenos, olhares que disseram mais do que palavras e decisões que demorariam a acontecer. O rosto do Sr. Carlos era de quem vive de números e hábitos. Tinha cabelos ainda viçosos, olhos claros que avaliavam as coisas com frieza administrativa, e uma presença que costumava resolver questões com um aceno curto. Não era de chegar cedo, preferia reuniões às 10, quando já poderia ter a manhã para checar planilhas. Naquele dia, o carro na vaga do dono surpreendera a gerente e os funcionários. Ele tinha vindo antes por um compromisso com um cliente importante, ou pelo menos foi isso que a recepção sussurrou. Ao cruzar o beco, viu Joaquim com um cigarro na mão. Por uns segundos, seu Carlos não escondeu a surpresa. Não demorou. Baixou a mão e ofereceu um sorriso mecânico. Joaquim menos, disse ele. Como quem marca presença no vizinho, posso falar com você um minuto? Joaquim pisou fora da calçada e guardou o cigarro no bolso. Aquele convite tinha custo. Sabia de experiências antigas. Um dono raramente procurava um empregado para um elogio. Sim, senhor. O que foi? Nada demais, respondeu o dono. Só quero entender como anda o turno da limpeza à tarde. Recebi uma reclamação pequena, pelo telefone, mas prefiro ouvir de perto. O dono tinha um tom neutro, quase profissional demais. Eles entraram por uma porta lateral para a área de funcionários. Lá dentro, o cheiro de café velho e panelas aquecidas dava uma textura humana ao lugar que os hóspedes raramente viam. Joaquim sentiu o peso de cada passo. Pensou em como explicaria que o desentendimento com os frascos fora uma distração humana, uma sequência de erros. Quando entraram no corredor principal, Patrícia estava com a prancheta na mão, o rosto controlado como uma máscara. Ao ver o dono, a expressão dela relaxou alguns fios de tensão, trocando o tom do que possuía por instinto por um brilho de submissão estratégica. Bom dia, Carlos, disse ela, voz ajustada. Chegou cedo. Estávamos resolvendo um pequeno problema no andar executivo. Havia uma leve tensão entre os dois. Patrícia era braço direito de operações e havia sido contratada para impor padrões. O Sr. Carlos, um homem de negócios, confiava nela,
mas não cegamente. Estava claro que aquele problema envolvia algo maior do que um frasco de desinfetante, reputação, lucro, avaliações no site. Ele segurou o olhar nela, como quem testa uma superfície. O que aconteceu? Perguntou o dono. Ouvi dizer que houve uma discussão. Patrícia contou a versão com a precisão de quem escreve um relatório. Joaquim confundira frascos. Não seguira protocolo. Fora repreendido. O tom era de justificativa, como se transformasse a bronca em controle. O dono ouviu, então virou-se para Joaquim, que permaneceu em silêncio. Joaquim, o que você tem a dizer? As palavras do Sr. Carlos eram suaves, mas firmes. Houve uma pausa. Nos corredores alheios, vozes de hóspedes conversavam sem se importar. Ele contou a história com calma, não mentiu. Explicou o erro com clareza. Contou sobre a pressa, a troca de depósitos, sobre como tem tentado fazer o melhor com pouco recurso e pouco reconhecimento. Havia no relato algo que não combinava com ciência exata, fragilidade e, ao mesmo tempo, uma dignidade quase esquecida. O Sr. Carlos olhou para o homem com a prancheta. Havia uma medida que não se pode definir em números. A forma como um empregado executa sua função com responsabilidade, apesar de tudo. O dono notou o uniforme gasto, as mãos que não pediam mais nada. Pensou nas planilhas, nos custos, nas reservas, fechou os olhos por um instante, fez o cálculo que os números não mostravam. O impacto da humilhação pública na moral de equipe, a possibilidade de reclamações amplificadas por redes sociais, a perda de gente que sem voz simplesmente sai. Patrícia menos, disse ele. Com voz baixa, menos teve de ser na frente dos clientes? Sim, menos, ela respondeu. Sem se encolher, precisei demonstrar que temos padrão. Eles viram e entenderam que não importa o que aconteça, mantemos controle. Entendo, disse o dono. Havia uma sombra de desaprovação naquela voz. A resposta de Carlos não foi teatral. Não houve uma demissão imediata, nem uma reprimenda pública de Patrícia. Ele sabia que decisões apressadas podem criar problemas maiores. Em vez disso, pediu para que tanto Joaquim quanto Patrícia viessem ao escritório depois da jornada. Queria ouvir as versões em um momento privado, gesto que, no fundo, tem a intenção de conter o espetáculo e administrar o conflito de forma racional. Ao retornar ao escritório no fim do dia, Joaquim sentia algo parecido com alívio e apreensão. A expectativa era que o dono, ao ouvir, fizesse justiça, mas o mundo das empresas, pensou, raramente é tão simples. Justiça aqui se mede por equilíbrio entre pessoas, imagem e números. No escritório, Sr. Carlos recebeu os dois. As cadeiras eram simples. Na parede, um quadro com a visão do hotel, excelência e respeito. As palavras tinham um peso irônico com o que se sentiu naquela manhã. Ele começou a conversa com perguntas práticas. Queria entender as candidaturas de quem falou, quem havia sido treinado, quando se havia registro de falhas anteriores. Patrícia apresentou relatórios, índices de treinamento e notas de performance. Joaquim falou do seu histórico, de rotinas longas, de falhas pontuais. Entre as falas, o dono fez perguntas sobre clima laboral, sobre reconhecimento, sobre feedback construtivo. Foi aí que o verdadeiro conflito emergiu. Patrícia defendia a visibilidade das punições como forma de manter padrões. Joaquim pedia que a correção viesse em particular, que permitisse aprender sem o peso do ridículo. O dono ouviu ambas as perspectivas, mediu a tensão e tomou uma decisão que deixou o ar pesado. Determinou um treinamento obrigatório de reciclagem para a equipe de limpeza menos, com responsabilidade de Patrícia em liderar, e agendou uma conversa com recursos humanos para revisar as práticas de feedback público. Para Joaquim, aquilo foi um misto de vitória e paliativo, reconhecimento de que havia problema, mas nenhuma reparação pessoal imediata. Patrícia entendeu que precisava ajustar a maneira de conduzir. E, embora concordasse publicamente, havia uma voz interior que resistia a perder um instrumento de poder que era a repreensão. Depois da reunião, o dono pediu a Joaquim que ficasse mais um pouco. Na penumbra do escritório, longe dos gráficos e das metas, Carlos falou com uma voz mais leve. Eu não gosto de ver ninguém humilhado, disse ele, de repente humano. E sei que você faz um serviço importante. Não vamos admitir mais esse tipo de exposição.
Joaquim sentiu um calor inusitado. Não era uma promessa de mudança completa, mas um reconhecimento que pesava. O dono oferece-lhe a oportunidade de participar do treinamento como líder assistente, uma posição que lhe daria um pouco mais de responsabilidade e visibilidade diferente. Joaquim teve dúvidas. Não queria ser o rosto de algo que punisse outros menos, mas aceitou. Era no mínimo uma chance de ser visto por algo além do serviço invisível. Entretanto, a realidade do hotel não mudou de imediato. A notícia do reprimendo circulou entre funcionários como rumor, e Patrícia continuou a exercer seu papel com a mesma frieza nos dias seguintes, embora com uma cautela renovada. O dono havia chegado cedo e aprendido mais do que o que estava escrito nos relatórios. Aprendeu que as pessoas que mantêm a casa limpa também sustentam a reputação. Aprendeu que humilhar não limpa o chão, só mancha o clima. Mas o sistema que permitia a humilhação continuava menos tecidos sociais. Não se reparam com uma reunião. Joaquim voltou à rotina com um novo peso. Agora havia olhos dele sobre ele, e a expectativa de que fosse diferente. No entanto, todo dia trazia sua dose de ordinário, menos clientes apressados, quartos sujos, demandas e a sensação de que a dignidade precisava ser cultivada entre os afazeres pequenos. A presença do dono mais cedo havia mudado algo, mas não havia apagado cicatrizes. E era nisso, na tensão entre o gesto e a transformação lenta, que a história caminhava para o próximo capítulo, onde escolhas individuais e políticas do hotel seriam postas à prova. Os treinamentos começaram numa segunda-feira chuvosa. A sala de conferências cheirava a café frio e cartilhas plastificadas. Foi curioso ver Joaquim sentado entre jovens funcionários, com a postura reta de quem tinha anos de trabalho nas costas. Patrícia conduziu parte do programa com uma apresentação em PowerPoint sobre protocolos, enquanto um consultor externo falava sobre cultura organizacional. Havia palavras bonitas, empatia, feedback construtivo, clima. Mas a tradução da teoria para o cotidiano é sempre difícil. No primeiro exercício, pediram para que cada um compartilhasse uma experiência de conflito no trabalho e como foi resolvida. Joaquim contou do episódio com os frascos sem teatralizar. Falou de como se sentiu humilhado, pequeno, e do efeito que aquilo tem quando se volta para casa, e explica às pessoas que aquilo é trabalho. Olhos se voltaram para ele com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Alguns colegas confessaram que também já haviam sido repreendidos em público. A sala, por um momento, perdeu a formalidade do treinamento e tocou algo humano. Patrícia ouviu com a expressão retraída. Não admitiu publicamente ter errado. Disse que apenas enfatizava padrões. Mas nas pausas, alguns a observaram substituindo a rigidez por um gesto menos cortante. O dono observava tudo com interesse e alguns papéis anotados. Era evidente que ele queria resultados. Metas não só de limpeza, mas de clima. O problema que levou à repreensão tinha dimensões maiores. Gestão de pessoas. A proposta de Joaquim de participar como assistente não foi simples. Ele precisaria agora conciliar humildade e nova responsabilidade. Às vezes, ajudar a treinar outros significa repetir métodos e, ao mesmo tempo, apontar falhas de quem outrora te humilhou. Era uma estrada complicada. Mas Joaquim tinha algo a ganhar: reconhecimento e um espaço para mudar, o que antes lhe parecia inevitável. As semanas passaram com pequenos ajustes, houveram reuniões de follow-up, e o dono pediu que todas as ocorrências que envolvessem repreensão pública fossem registradas. Era uma medida prática, mas de grande efeito psicológico. A necessidade de documentação freou a impulsividade de castigos rápidos. Patrícia teve de adaptar o tom. Muitas vezes fez correções em privado, o que melhorou o clima e diminuiu o rumor entre os corredores. Ainda assim, a ferida da humilhação não sumiu de imediato. Joaquim recebeu desculpas formais, um e-mail do Arraque, uma conversa particular do dono e um aceno de cabeça de Patrícia. Palavras ajudam, mas não apagam como o corpo sente. Ele continuou a lidar com o olhar de clientes ocasionais que ainda lembravam a cena. Alguns sorriam com pena, outros desviavam. A vida real é feita de microgestos, e a dignidade se reconstrói em gestos miúdos.
Um bom dia dito com um olhar, uma gorjeta discreta, um reconhecimento público honesto. Certa noite, quando um evento foi cancelado por causa de uma tempestade que alagou a cidade, Joaquim teve que coordenar uma equipe reduzida que trabalhava exausta para reverter o caos. Enquanto todos corriam, Patrícia apareceu nos corredores, sem a prancheta habitual, pegando baldes e ajudando a mover móveis. Viram-na em ação, sem microfone, sem plateia. Foi um gesto simples, porém simbólico. Alguém que antes agia com autoridade distante agora era vista auxiliando, ombro a ombro, na dureza da noite. O dono observou de longe e sorriu de modo contido. A mudança não era só por imposição. Era prática. Acontecia quando as pessoas notavam que eficiência e respeito são complementares, não opostos. Com o tempo, um pequeno relatório de clima foi apresentado ao Sr. Carlos. Mostrava uma melhora discreta, índices de reclamação estáveis, mas maior retenção de funcionários. Houve também outra consequência. Joaquim, por sua conduta e pela nova atribuição, tornou-se uma ponte entre a gerência e a equipe noturna. Recebia pedidos, trazia soluções e aprendeu a dizer não quando algo colocava em risco a equipe. Tornou-se respeitado não pela sua voz alta, mas pela constância. E Patrícia continuou ambiciosa, porém menos segura em humilhações públicas. O poder que antes usava como ferramenta passou a ser mediado por políticas que o dono impôs. Registro de ocorrências, treinamentos periódicos e uma linha direta com a RAC. Para muitos, isso parecia uma burocracia necessária. Para outros, uma mudança real. A cena final que voltava às conversas do hotel não foi um confronto grandioso, mas um jantar discreto no refeitório dos funcionários, onde Joaquim compartilhou um pedaço de bolo que trouxera para comemorar o aniversário da mãe. Sentaram-se juntos, funcionários de diferentes turnos, e Patrícia trouxe café. A conversa foi simples. Falavam de família, de trânsito, de um jogo de futebol que seria na TV no fim de semana. Ali, entre garfos e risos tímidos, havia a reconstrução silenciosa do respeito. O que aquela história deixou como marca não foi um castigo exemplar, nem a remoção de alguém pela imprensa. Foi a constatação de que humilhação é uma logística que corrói o tecido do trabalho, e que reparar exige medidas práticas, treinamentos, políticas, documentação menos, mas também gestos humanos. Um pedido de desculpas sincero, uma mão estendida em noite de tempestade, a oportunidade de assumir responsabilidades. Joaquim continuou trabalhando, sem que tudo se tornasse perfeito. A vida não é narrativa em que as injustiças são apagadas num ato final, mas havia menos cortes no cotidiano. Patrícia aprendeu a modular o tom, o dono, aprendeu a olhar além dos relatórios. E os clientes, que em um dia foram espectadores de uma humilhação, agora encontravam um hotel onde o brilho era também visto nas pequenas dignidades que se mantêm fora da vista. No fim, a lição foi menos sobre heróis e vilões, e mais sobre processos, como as organizações mantêm, ou não, a dignidade das pessoas que as movem. E Joaquim seguiu limpando o chão, mas sem precisar baixar os olhos toda vez que um cliente passava. Havia uma firmeza nova na postura. Não porque alguém a deu, mas porque ele a reconstruiu em pequenos atos diários. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos.